Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashchacha Dishatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasari Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Haribo, todas as glórias aos devotos interessados e reunidos em mais uma aula aqui do capítulo 29, canto 3 do Srimad Bhagavatam, intitulado A Explicação sobre o Serviço Devocional. Então vimos na aula passada, o quanto o Senhor Krishna está, Kapiladeva, está estabelecendo essa visão da presença dele dentro de todos e de tudo. E hoje vamos ler o verso 27, um verso bem interessante, onde o Senhor Kapiladeva está falando para Devahuti. Portanto, dando presentes caridosos, sendo atencioso, comportando-se amistosamente e vendo todos com equanimidade, deve-se favorecer-me a mim, que resido em todas as criaturas como o seu próprio eu. Esse verso está mostrando que quando você pratica o serviço devocional, em relação a outros devotos também que seguem essa mesma intenção de se auto-realizar espiritualmente, eles passam a ter essa amizade transcendental, independentemente do nível em que cada devoto se situa. E nesse verso aqui, o Senhor Kapiladeva está falando que essa amizade se fortalece, eles dando presente, caridosos, igual. Assim, quando você tem um amigo e, de repente, você chega em casa e tem uma cestinha de bombom ou uma flor, dependendo, assim. Então, da mesma forma, presentes caridosos, sempre que ele vê que a outra pessoa está precisando de alguma coisa, um auxílio, um sorriso, uma palavra. Presentes, Estar presente, fazendo essa caridade, caridade de amizade, certo? Se você tem um amigo nesse mundo, você sempre de alguma forma quer agradá-lo. E da mesma forma também os devotos se agradam, principalmente no sentido espiritual. Até mesmo assim, vou dar uma aula aqui em casa, vou falar de Krishna, venha para cá, Presente transcendental. Convidar um amigo para ouvir uma aula transcendental. Porque aqui nesse verso, Krishna está falando da relação direta, Então, devotos, eles sempre estão procurando agradar um ao outro. Aqui Krishna também fala sobre a pessoa ser atenciosa, dar atenção, para a alma, para o espírito. Se duas pessoas se relacionam espiritualmente, você vai dar uma atenção especial para aquela pessoa que está situada no espírito, no entendimento real, que já avançou espiritualmente. Do mesmo modo, Krishna explica que ele é imparcial, porém, quando um devoto se rende a ele, ele dá uma atenção especial. Não que alguém seja melhor que outra pessoa, mas quando você está dirigindo a sua atenção para Deus, automaticamente a superalma em seu coração também lhe dá atenção natural.
As energias amorosas se correspondem. Por isso que temos que direcionar a nossa energia amorosa para Deus, para que essa energia possa ser compartilhada em relação a Deus para nós. E também no serviço devocional, quando vemos, né, as pessoas interessadas na vida espiritual, as pessoas que perguntam muito sobre Krishna, sobre o conhecimento espiritual, você automaticamente dá uma atenção especial para aquela pessoa, porque você vê que ela realmente está querendo atingir a plataforma espiritual e se situar nessa verdade absoluta, o Senhor Krishna. Relações, né? Devotos com devotos. Então, também aqui nesse verso, Krishna está falando que há esse comportamento amistoso, né? Mas, como eu falei antes, é de alma para alma. Não assim. O corpo é apenas um reflexo, né, da alma, né? O corpo material, a personalidade. Porém, em nível espiritual, você se relaciona, né, e automaticamente você também considera, né, a parte material onde a pessoa está caminhando atualmente nesse mundo para se desenvolver espiritualmente. E aqui nesse verso, né, Kapiladeva está falando que o Vaishnava, né, o devoto, deve ver todos com equanimidade, considerando a alma, conforme ele tem falado nos versos passados, né? Veja todo mundo como uma parte integrante de mim, diz Krishna. Então você vê com equanimidade, sem visão separatista, sem discriminação entre aquilo que chamamos o nosso eu e o eu das outras entidades vivas, sejam elas minerais, vegetais, animais, humanas, angelicais, semideuses, né, sábios. Dessa forma, você passa a ver todo mundo como uma centelha espiritual, a energia superior de Krishna, certo? Então, quando você está se relacionando com outro devoto, você está vendo aquela outra pessoa como igualzinho, como uma expressão, né, de si mesmo, né? Aquela pessoa é uma centelha espiritual igual a você, manifestando a sua lição nesse planeta, a sua ascensão, né, da maneira única que cada um faz em relação a Deus. Aí desse verso também, né, ele está falando, né, deve-se favorecer-me a mim. Temos que pensar sempre no agrado, né, na satisfação de Deus, né, o quanto estamos dentro das nossas relações, também as chamadas materiais, trabalhando juntos nesse sentido amistoso para favorecer a Deus, né? Porque somos partes integrantes de Deus, somos Deus em ação, nos correlacionando, co-criando uma realidade em interesse, né, espiritual para favorecer a Deus. Então Deus ele fica muito feliz quando todo mundo se une nessa visão equânime, canta o seu santo nome, lê os seus versos e estabelece essa conexão amorosa com Ele. Quanto mais devotos unidos em amor divino, nessa chamada fraternidade espiritual, isso é o que Krishna deseja, que ele chama aqui de favorecimento a Ele. Assim como no mundo espiritual, né, onde não temos a forma material, onde expressamos, né, a realidade física, né, lá temos a forma espiritual, em Vaikuntha Loka Dhamma, Krishna Loka. E assim expressamos a nossa forma original, né, como espíritos puros. E ali estamos em relacionamentos altamente assim, amorosos com Krishna. E isso que significa favorecer a Deus. Automaticamente, quando satisfazemos a Deus ou favorecemos,
estamos favorecendo a nós mesmos, já que somos partes integrantes dessa fonte que manifesta todos os espíritos, as centelhas. Entende? Você não tem que... você tem que fazer amizade com outra pessoa que está avançando espiritualmente para os dois trabalharem juntos nesse favorecimento a Deus, certo? Não tem essa interesse egoísta ou pessoal, né? Você vê a outra pessoa como um complemento à sua espiritualidade para vocês se tornarem uma potência maior nessa união para agradarem a divindade que está em seus corações. Por isso o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele está falando, né? Todas as glórias ao Sri Krishna Sankirtana. San quer dizer em união. Kirtana, né? Kirtana, conversem sobre mim. Façam todas essas coisas aqui que Kapila Deva está falando nesse verso, né? San, né? Juntos, dando, né, um presente ao outro, sendo atencioso, comportando-se amistosamente, com essa percepção completa de quem você é, de quem é Deus, de por que você está nesse mundo, e quando você encontra outro Vaishnava, né, outro devoto de Krishna, ou de uma pessoa que esteja querendo, né, realmente se elevar espiritualmente nesse planeta, você faz uma amizade, né, carinhosa, sempre pensando que Krishna no coração de cada pessoa é que está fazendo essa união, né, se tornar assim mais forte. Quando Krishna vê um devoto que está avançando e ele está no coração de outro devoto, de alguma forma ele cria esse laço de união espiritual para que a potência, né, de estar junto nesse trabalho, nessa jornada terrestre, onde estamos aprendendo a nos libertar da ilusão, possa ser feito nesse companheirismo, nessa amizade, certo? Então, basicamente é assim, né, que favorecemos a Deus. Ninguém está aqui para favorecer ao ego ou à ilusão, certo? Estamos aqui para compreender Krishna. E favorecer a Krishna significa que você está criando um benefício próprio. E no final desse verso ele fala: favoreçam a mim que resido em todas as criaturas como o seu próprio eu maiúsculo aqui está escrito, né? Então, temos que entender isso, né? Quando fazemos bem para outra pessoa, devemos entender que aquela pessoa tem Deus dentro de seu coração. Aí quando você faz bem para outra pessoa, você meio que está pensando assim: poxa, se eu me unir em serviço devocional com essa outra pessoa, eu estarei fortificando, né, essa atenção, essa devoção a Deus que está tanto no meu coração quanto no coração da outra pessoa. Entende? A amizade real, ela só é possível quando você está servindo a Deus no coração daquela outra pessoa que você chama de amigo, né? A verdadeira amizade significa que você serve a Deus no coração daquele outro espírito que está com Deus em seu coração também, né? Entende? Esse verso é bem profundo, assim. Pode-se dizer que é o segredo das relações, né? Você tem que observar que Deus reside em todo mundo, até mesmo no animal, assim, quando você olha um animal, né? Veja a super-alma no coração daquele ser e tente servir a Deus, né? Levando a sua energia, o seu amor, a sua sabedoria para aquela alma, né, que está em determinada forma. Então não importa, o devoto puro ele é querido, né, por todos os seres, e todos os seres são queridos por ele. O devoto puro ele ama a presença de Deus em cada pessoa,
e aí ver tudo com equanimidade. Essa é a forma que vamos chegar quando atingirmos um grau de pureza nesse mundo. Vou procurar fazer amizade com a outra pessoa para que a outra pessoa se conecte com Deus em seu coração, e eu com Deus no coração e a outra pessoa, a gente cria uma relação divina, né? Dessa forma. E aqui, né, esse último verso, né, que resido em todas as criaturas como o seu próprio eu em maiúsculo, né? Porque temos que compreender isso, acima de tudo, que somos partes integrantes de Deus. A nossa fonte de existência, consciência e felicidade é Vishnu Krishna, certo? Então a fonte, né, aqui nesse verso, né, Kapiladeva está falando, o Senhor Krishna está falando, veja-me como uma fonte de você mesmo. Não pense que você pode existir, né, separado de mim. Krishna fala muito isso no Bhagavad Gita, né? Por isso que ele diz, né, simplesmente pensa em mim, coloca sua energia em mim, porque você só tem vida, porque você é a vida da minha vida, como energia. E Krishna, Vishnu, ele é o energético, né? É o sol, né? E nós somos os raios do sol. Assim, se você está conectado com o sol em seu coração, você automaticamente vai ter uma posição completamente diferente nesse mundo material. Você vai estar fora da Matrix. E aí, quando você vê outra pessoa em ilusão, você imediatamente, por estar purificado, está com essa visão perfeita de vida e também em autorrealização, você contempla a divindade no coração daquela outra pessoa e sabe que ela é uma parte integrante também desse mesmo Deus que está no seu coração. Isso se chama a unificação de interesses, né? A integração. Você entende que você é um raio do sol como aquela pessoa. Você não vê o corpo da pessoa, não vê o que ela está pensando, o que ela está sentindo, nesse sentido mais material, né? Por isso Krishna, ele está falando, você tem que ver todos com equanimidade. Significa que quando você está autorrealizado espiritualmente, quando você está vivendo em pureza de consciência, você não está vendo o corpo, os pensamentos, ou você até vê, né, como a pessoa está iludida pelos modos da natureza material, que isso tudo é ensinado no Bhagavad Gita, no Bhagavata. As pessoas têm sintomas, né? Porém, o devoto puro, ele está basicamente assim, né, transcendeu 24 horas assim, conectado com Deus, porque não há outra possibilidade, né? Se a pessoa se torna um devoto puro, ele está vivendo em Deus, porque ele sabe que ele é uma parte integrante de Deus. Essa é a diferença entre um devoto puro e uma pessoa que está em ilusão, ou então um devoto que ainda está começando a sua vida espiritual, ainda não se autorrealizou, não se conectou puramente com Deus em seu coração. E aí o devoto puro, né, assume essa posição, vamos dizer assim, maior, de um mestre, ou de um guru, ou de uma pessoa potencializada por Deus, para dar, né, a visão correta ou a sua experiência, a sua energia para a outra pessoa que ainda está em ilusão ou que está começando a sua vida espiritual. Dessa forma, né, temos que ser atenciosos principalmente com aquelas pessoas que estão assim, ávidas por se iluminarem, né? Temos que ter essa visão, né? Veja apenas o espírito em cada coração, não veja os corpos, né? Mulher, homem,
negro, branco, amarelo, brasileiro, americano, assim, né? Pessoa triste, pessoa alegre. Tem que ver a alma, né? Porque no final, como você é um servo eterno, amoroso de Krishna, a amizade real só pode se estabelecer por duas pessoas que estão praticando o serviço devocional com plena consciência de suas posições espirituais e já tendo esse affair, né, vamos dizer assim, com Krishna, com a super-alma em seus corações. Cada um no seu nível, né, de evolução, de aprendizado, de autorrealização, porém essa é a amizade real, né? Assim também, né, casais que podem, vamos dizer assim, dar certo nesse mundo, são casais que se relacionam espiritualmente, com essa consciência da alma, né, do espírito, né? Lá no Bhagavata, né, no canto 12, Krishna fala sobre essa época de Kali Yuga, né, que as pessoas apenas se relacionam com interesse sexual ou com interesses baseados na falsa identificação com o corpo material, e que isso é uma tremenda ilusão. Isso aí não é um relacionamento, isso. Duas pessoas se identificando com o corpo material tentam estabelecer, né, um laço de união que é completamente falso, se não tiver o trabalho espiritual entre um casal, né? Então o casal tem que se unir sabendo que Deus está em seus corações e juntos eles evoluem nesse planeta, nessas formas humanas, para atingir o objetivo que Krishna quer, certo? Então cada pessoa que está na sua vida, você tem que observar em que ponto ela está, e você precisa de alguma forma, né, orientar. Se você está num grau mais avançado de consciência, você tenta, de alguma forma, né, mostrar que todo esse sentimentalismo, esse romantismo, né, dentro de uma relação humana, né, hoje há tantos gêneros de relações, mas que não há possibilidade de sucesso, ou de vitória, ou de algum avanço se a pessoa está nessa consciência, né, material, assim, fazendo planos para o futuro, família, certo? Tudo isso, assim, quando fica só na superfície, sempre há conflitos, frustrações. O romantismo, ele é substituído por uma coisa árdua, né? Você vai estar com a pessoa ali do seu lado, com seus filhos, porém sempre em lamentação, porque né, a vida material vai se expandindo. Você tem que sobreviver e tem que sustentar as pessoas. E aí há tantos divórcios, tantos abandonos de família, ou então agressões, né, passionais, onde às vezes até um cônjuge mata o outro. Dessa forma, porque tudo é bem explicado nas escrituras, né? Se você é chamado, né, essa posição de grihasta. Assim, né? Classes espirituais. Então tem brahmacharya, grihasta, vanaprastha, sannyasa. Grihasta significa vida de casado, né? Depois que você passa por brahmacharya, coisa que não acontece no mundo atual, mas existe um treinamento espiritual, onde você inicialmente pratica a vida espiritual, tanto meninos quanto meninas. Por isso existem escolas, né, chamadas Gurukula, né? Prabhupada tentou instituir algumas dessas escolas aqui nesse planeta. E depois você, com 20, 18, 25 anos, você decide se você quer casar ou você quer continuar uma vida renunciada. Depois de, né? Então, as pessoas que têm mais esse impulso sexual escolhem a vida de casado, né? Grihasta. E os cônjuges, né? As pessoas se casam, mas é uma vida totalmente orientada para o desenvolvimento espiritual.
com o elemento sexual para gerar filhos, né? Dessa maneira, né? Mas Grihasta, o contrário de Grihasta é Grihamed. Grihamed significa a união através do interesse sexual ou da atração pela beleza, né? E logo, logo, né, podemos observar aí que a maioria dos casais, depois de uns anos, eles são completamente infelizes. É um aturando o outro para, até mesmo dentro de um peso de consciência, porque Deus, né, vai julgar, porque Ele prometeu lá no altar, né, continuar para sempre. E aí isso aí se torna a pior das prisões. Você viver com uma pessoa que... Duas pessoas que não têm propósito espiritual, que não estão visando isso, né, como o benefício último de suas vidas, e aí então tudo se torna miserável, né? Pessoas aturando umas às outras nesse mundo, isso é muito triste, né? Aquilo que, né, é o modo da paixão, né? No Bhagavad Gita, Krishna fala... aquilo que no começo parece néctar, mas no final se torna veneno, é a atuação, é felicidade no modo da paixão. Logo, quando não estamos espiritualizados, que estamos muito sexualizados, né, principalmente na adolescência, nos atraímos assim por outra pessoa e vai se criando um romantismo imaginário em relação ao corpo e também dentro de todo o sistema de crenças, né, que criam essa coisa, né, ter a família, e aí as pessoas vão indo por esses caminhos e no final tudo se torna miserável, porque não há o elemento vivo, o elemento real na relação, certo? Temos que ter essa consciência. Então, se você está se relacionando com outra pessoa, você está vendo Deus no coração daquela outra pessoa, né? E a outra pessoa está vendo em você também Deus, e vocês dois servem a Deus, cada um, né? Eu sirvo a Deus no seu coração e você me serve em Deus no meu coração, e aí sabemos que somos espíritos, que esse corpo material é uma ilusão e que estamos nos preparando para abandonar esse corpo com plena consciência espiritual. E dessa forma também, se há filhos, né, se há uma família, todas as crianças são criadas, né, nesse ambiente mais sagrado, consciente, onde elas vão receber as instruções dentro, né, do ambiente familiar. Então essas crianças vão crescer também como espíritos conscientes, assim como nas escolas de Brahmacharya, né? Tipo na Índia, né, antigamente, né, agora não há mais. Estamos em Kali Yuga, uma era muito pesada, mas antigamente com 5 anos os pais colocavam os seus filhos em escolas com mestres espirituais e eles não tinham esse apego, né, material, eu quero que meu filho fique comigo, não. São pessoas espirituais que têm filhos que eles sabem que são almas, cuja presença de Deus está no coração deles, e quanto mais cedo essa criança desenvolveu o espírito, é esse que era o prazer dos pais. Isso que significa favorecer a Deus. Favorecer a Deus é você conseguir fazer que outro espírito entenda a sua posição espiritual e a presença de Deus em seu coração, para que ela viva nesse mundo em serviço devocional. Serviço devocional significa que você ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Entendendo que somos partes integrantes de Deus, trabalhando aqui juntos, né, em Sankirtana, juntos, para glorificar a Deus e atingir essa posição sublime, interna, no coração. E dessa forma vamos ser favorecidos na hora da morte física, nesse maravilhoso instrumento que é a forma humana, que contém a inteligência para acessarmos aqui e agora mesmo a super-alma Deus em nosso coração. Certo?
Então, esse verso ele é incrível, né? Porque ele diz todas essas coisas. E depois de vários versos, Krishna está falando a mesma coisa, né? Você tem que ver você e as outras entidades vivas integradas comigo, né? Sem visão separatista. Visão separatista é visão da mente, do falso ego. Certo? Agora, então, quando você ver outra entidade viva, demonstre amor a esse outro ser, entendendo que Deus habita nela também, certo? Então, agora você já não vai mais esmagar uma formiga, assim, sem pensar, você fala aquela formiguinha é uma centelha espiritual, Deus está dentro daquela formiguinha e ela está seguindo o processo dela de evolução naquela forma específica e você vai respeitar. Então isso é fazer amizade. Você fez amizade, né? Amizade é isso. Não é que uma pessoa faz o que eu quero e eu faço o que a outra pessoa quer, então eu sou amiga, então eu sou esposo, esposa. Assim, não tem isso. Fazer, né, a caridade, dar presente para outra pessoa é viver o presente em Deus. Presente em Deus, todos os dias. Viver nessa consciência divina. Certo? Então vamos ver aqui o significado de Srila Prabhupada também, para complementar aqui a nossa narrativa aqui inicial desse verso. Prabhupada diz que não se deve compreender erroneamente que porque a superalma reside dentro do coração de uma entidade viva, a alma individual torna-se igual a ela. A igualdade da superalma e da alma individual é concebida erroneamente pelo impersonalista. Logo aqui em cima desse verso, né, como Krishna fala diretamente, né, que ele reside em todas as criaturas, ou seja, a criatura não é a superalma, mas que a superalma está presente em todas as pessoas, porque há o impersonalista, né? O impersonalista ele pensa que ele é Deus, dessa forma, né? O impersonalista ele não tem essa característica da Bhakti Yoga, né? Onde existe o serviço da alma individual à superalma. Há uma igualdade qualitativa, mas não há igualdade quantitativa, certo? Nós somos Deus como partes integrantes, mas não somos Deus como o energético total que manifesta a nossa alma, né? Mas o impersonalista ele quer eliminar a alma e se tornar a superalma. Então o Prabhupada aqui está dando, né, um corretivo, assim. Que algumas pessoas elas têm uma compreensão errônea, né? Então Prabhupada fala, menciona-se distintamente aqui que a alma individual deve ser reconhecida em relação com a suprema personalidade de Deus. E quem está falando isso aqui é Kapila Deva, a personificação da diferença, né, entre matéria e espírito. Personificação dessa filosofia Sankhya Yoga, né? De modo que se descreve aqui que o método de adorar a alma individual, né, no caso, quando a gente reconhece que a outra pessoa é uma parte integrante de Deus, certo? Quando a gente fala amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a si mesmo, esse reconhecimento significa que você adora aquela outra pessoa, que talvez até mesmo não saiba, né, que é a alma, que ainda seja um materialista, mas quando você reconhece a alma individual no coração daquela outra pessoa, você automaticamente faz uma adoração, né, uma queridagem, vamos dizer assim. Então, Prabhupada está falando assim,
o método, né, de adorar a outra pessoa, a alma individual, consiste, né, em dar presentes caridosos ou se comportar de maneira amistosa, livre assim de qualquer visão separatista, certo? Sempre que você for tratar outra pessoa, seja um rei, seja um mendigo, seja um cachorro, assim, não tenha visão discriminatória, né, por interesse pessoal. Só porque aquela pessoa tem a aparência de um rei, você não vai tratá-la melhor, né, pelo que ela tem. Aqui Krishna está ensinando nesse verso para você tratar todo mundo com equanimidade. Assim, a alma que está no mendigo é a mesma alma, né, assim, a mesma centelha espiritual que está no rei. Só que de acordo com o tempo kármico, né, com os méritos que a pessoa tem, ela se tornou um rei, ou um bom karma. Isso não significa que a pessoa que tem muitas coisas materiais seja uma pessoa feliz, né? Mas, infelizmente, as pessoas que vivem no falso ego têm esse interesse material, ou interesse sexual, ou interesse pelo conforto, tudo às vezes também por medo, né? Você passa, como a gente fala, puxar o saco de outra pessoa, porque vê que aquela pessoa, inconscientemente, você sabe que ela pode te oferecer algo que você quer dentro de uma visão materialista também. Aí é todo um movimento psicológico, né? Certo? Então, tem que ter, assim, não pode ter essa visão separatista se você está na vida espiritual. Imediatamente, quando você olhar a outro ser vivo, não fale assim, ele é um animal, ele é um rei, ele é um governador, ele é um pobre coitado, assim, não, veja assim, ali está uma alma igual a mim, e ali também está a suprema personalidade de Deus, a superalma, supervisionando, conduzindo aquela alma para a sua ascensão nesse mundo, para ela atingir a vitória, né? O sucesso do espírito. É muito simples entender isso, né? O que acontece é que nossa mente ela é muito sem vergonha, né? Às vezes até má, né? E nos coloca nesse esquecimento o tempo todo, esquecemos o que somos, esquecemos o que é a vida, esquecemos o que os espíritos estão fazendo nas variadas formas de manifestação desse mundo, nesse processo evolutivo. E dessa forma, através do nosso falso ego, criamos um mundo de importância pessoal e passamos a selecionar, né, as pessoas de acordo com os nossos interesses. E como vivemos num mundo demoníaco, com visão materialista, as nossas crenças tendem a selecionar mais o ter do que o ser. Então, por isso que o Mestre Cristo está falando de que adianta você ganhar o mundo ou a amizade dessas pessoas que apenas estão interessadas em dinheiro, em mulheres, em luxúria, em ambições desmedidas, se você vai perder a sua alma. Todos os mestres, né, falando, né, observe sua alma. Cada dia que você acorda, você tem que fixar a sua atenção naquilo que você é. E através disso você vai alcançar a autorrealização. E nessa autorrealização você vai observar as pessoas, a energia material, tudo com a visão correta. A visão correta é exatamente essa que esse verso está falando, né? Você vai ver tudo com equanimidade, porque você vai entender que tudo é Deus, que só há a presença divina em tudo. Você se move em Deus. Deus é a vida da sua vida, certo? O seu próprio eu, o eu maiúsculo, né? Esse eu é Vishnu, é Krishna. O seu eu é apenas vamos dizer assim, um reflexo da consciência suprema. E isso é maravilhoso, isso não tira a nossa individualidade. Temos que ter gratidão por Deus, nos permitir existir, né, com esse sentido de eu, podemos ter essa felicidade máxima, esse sentido, né, de viver, de ser
a verdade por trás de tudo que manifestamos. Isso é incrível, é mágico, né? Você entender que você é uma parte de Deus. Isso é incrível, né? As pessoas não... Elas querem colocar Deus em algum outro lugar, lá longe. Ah, Deus está lá em Vrindavana. Deus, ele está aqui agora no seu coração. Deus está em volta de você. Deus é a respiração, é o seu corpo material. Deus são os seus pensamentos, as suas emoções, a sua razão, né, pura, a sua vontade, certo? Deus é tudo. E Ele ainda te manifestou para você usar todas essas ferramentas incríveis, né? E fazer a magia da vida para co-criar com Ele a realidade espiritual nessa reunião com vários espíritos, né? Alguns em tremenda ilusão no modo da ignorância e outros em graus avançados de consciência. Mas você, independentemente de tudo, observa tudo como funcionalmente a energia superior atuando na energia inferior para fazer esse trabalho de voltar para o mundo espiritual, numa forma espiritual conforme o Senhor Krishna diz, certo? Não é assim como o impersonalista pensa, né? Eu não tenho forma, nenhuma forma, quando eu atingir a posição máxima, então eu vou me fundir em Deus e vou me tornar Deus. Certo? Não é o que esse verso está falando, né? Está sendo narrado diretamente pela Suprema Personalidade de Deus. Certo? Então, Prabhupada, ele tinha essa missão nesse planeta de retirar, né, da mente das pessoas essa interpretação de você achar que é Deus sendo Deus, né? Você é uma parte de Deus. E a parte se relaciona eternamente com Deus, que é o todo que emana você nesse sentimento de amor, de serviço devocional. Isso se chama Bhakti Yoga. Certo? E aí aqui Prabhupada continua falando que o impersonalista, né, conforme descrevemos aqui, às vezes aceita uma pobre alma individual como sendo Daridra Narayana, significando que Narayana, a Suprema Personalidade de Deus, tornou-se pobre. Então isto é uma contradição, porque a Suprema Personalidade de Deus é plena de todas as opulências. Ele pode concordar em viver com uma alma pobre ou mesmo com um animal, mas isto não o faz pobre. Aqui, né, Prabhupada falou sobre a visão de um impersonalista, porque quando pergunta, né, mas como que Deus assim está pobre assim? Se tudo é Deus, né, se você é Deus, então porque aí fala assim, não, porque Deus ficou pobre. A resposta dele, né, é uma resposta meio inconsistente, né? Narayana se tornou uma pobreza ambulante, né? Mas não é isso. Krishna, Deus, ele é sempre pleno de todas as opulências, toda a potência de riqueza, de tudo, certo? Narayana, imagina. Então ele não se torna, Narayana não se torna uma alma pobre, como querem interpretar os impersonalistas, né? Mas ele está no coração de uma alma que está passando por um karma que esteja dando uma pobreza, uma miséria aparente, né, dentro da manifestação. É isso que temos que entender, né? Não é uma visão, isso não é uma visão separatista, mas entender que Deus é sempre Deus e nós somos partes dele. Ok? Aqui Prabhupada diz que duas palavras sânscritas aqui usadas, mana e dana, indicam um superior, mana, e aquele que dá presentes caridosos ou é compassivo com os inferiores, dana. Não podemos tratar a Suprema Personalidade de Deus como um inferior que depende de nossos presentes caridosos.
Quando damos caridade, ela destina-se a alguém que é inferior em sua condição material ou econômica. Não se dá caridade a um homem rico. Da mesma forma, afirma-se explicitamente aqui que mana, respeito, presta-se a um superior e caridade oferece-se a um inferior. As entidades vivas, segundo diferentes resultados de atividades fruitivas, podem tornar-se ricas ou pobres. Porém, a suprema personalidade de Deus é imutável. Ele é sempre pleno de 6 opulências. Tratar uma entidade viva com equanimidade não significa tratá-la como tratar-se-ia a suprema personalidade de Deus. Certo? Então, Prabhupada diz que ser compassivo e amistoso não implica em falsamente querer elevar alguém à excelsa posição da suprema personalidade de Deus, né? Como existem muitas pessoas, né? Querendo, né? Comparando a alma sendo Deus, e aí o seu ensinamento é para fazer a pessoa fazer uma espécie de trabalho, né, espiritual, aí ela vai atingir um estado de mente em que ela vai se fundir em Deus, vai se tornar Deus, dessa forma. Então, se você quer dar um presente para a pessoa, né, a maior caridade que você pode fazer é ensinar sobre ela, a posição dela, sobre Deus, sobre todos os bastidores que acontecem, né, dentro daquilo que aparece como o mundo material na relação com essa ferramenta material que você usa, como o corpo físico, né, os seus pensamentos. Dessa forma, né, você tem que oferecer àquela alma a consciência divina, consciência de Krishna, a consciência de Cristo, e aí aquela pessoa vai realmente, né, atingir o ponto desejado por Deus quando Ele te coloca nesse mundo material para ascensionar a energia, certo? Então Deus, por exemplo, ele não se torna pobre, né, dentro de uma pessoa, nem se torna rica. Negócio de riqueza e pobreza são dualidades provenientes de boas ações ou méritos e más ações ou desméritos, certo? Krishna, a superalma, é transcendental, ele não toca a energia material, ele sempre é a suprema opulência, né? Por isso que é chamado Bhagavan, né? Aquele que possui todas as opulências. Qualquer opulência aqui, imagina, nesse mundo material, a pessoa que tem um pouquinho de dinheiro, né, acha que é rico, né? Mas perto de Deus, imagina, Deus, ele é o criador de todo o universo, né? Nem isso estamos falando aqui em termos materiais, mas Deus também, ele é o centro de toda a existência espiritual. Nem podemos conceber isso assim. Queremos chamar Deus de rico ou pobre. É muito limitado e insignificante o nosso comparativo com Deus, né? Que está agora mesmo em nosso coração. A suprema opulência mora aqui agora em seu coração, certo? Então, imagina. Por isso que quando nos entregamos para Deus, nos rendemos a Ele, né, quando buscamos primeiro o reino de Deus, o resto vem de acréscimo. Porque se você está com Deus, se você está se movimentando com o divino, em amor, né, não em interesse, certo? Você não pode estar com Deus para buscar coisas materiais, assim como muitas chamadas religiões ensinam, né? Renda-se a Deus que você vai ter conforto material, porque Deus não quer que você seja pobre nesse mundo. Dessa forma, né, pessoas ensinando a outras a barganhar com Deus, interesse, isso aí não é vida espiritual. Deus não tem nada a ver com essa amizade materialista, né?
Deus você apenas tem que amá-lo. Render-se a Krishna significa que você está em pleno contentamento na sua vida com o que vem, com o que você tem. Se você tiver muito, tá bom. Se você tiver pouco, também tá bom. Não tem problema. O que importa é que você possui o maior tesouro do mundo, que é o seu amor desperto por Deus. Isso aí ninguém vai poder tirar de você, certo? Você está retornando para a morada do Pai, conforme, né, o ensinamento bíblico lá do filho pródigo, né? Está voltando para Deus. Você já está na curva de ascensão para a morada divina. Continue assim, independentemente das pessoas que te cercam, dos encantos materiais, do que te oferecem, para que haja um possível, né, desvio do seu interesse espiritual. Temos que tomar muito cuidado, né, nesse mundo de Maya, certo? Então, assim, Krishna, ele é sempre pleno de opulência, e nem podemos imaginar, porque é algo bem abstrato, né? Tudo é Deus, né? Quando fala assim, Deus tem riqueza, Deus tem opulência, na verdade, tudo é Deus, o dinheiro é Deus, os planetas são Deus, tudo é energia de Deus. Não é questão de Deus ter alguma coisa, mas tudo é energia de Krishna. Suprema opulência. Né? Krishna, ele é autossatisfeito, ele não precisa de nada, porque ele é tudo, e tudo é ele. Mas mesmo assim, ele é Krishna, a causa de todas as causas, a origem, né, dele emana todos os mundos, né, espirituais e materiais, e agora estamos aqui como partes integrantes dele, aprendendo a ter mais consciência, estamos aprendendo a nos relacionar com Deus, com as entidades vivas que estão em torno de nós, porém temos que ter essa visão correta, né, conforme esse verso aqui, como Krishna está falando. Dê presentes caridosos, presentes que iluminem a pessoa, né? Dá de presente uma japa, um Bhagavad Gita, dá de presente uma ocasião onde aquela pessoa possa ouvir, né? Dê de presente também, né, uma praçada. Todo mundo gosta, né, de receber, né, comidinha feita para Deus, enfim. Dê às outras pessoas tudo aquilo que favoreça a Krishna, nesse sentido de que essa alma vai despertar o amor por Krishna, e você entende que o que Krishna mais quer nas outras pessoas é esse amor. Né? Krishna não tem falta de nada. E quando ele nos cria, o desejo dele é roubar nossos corações. Essa é a intenção de Krishna. Ele tanto quer roubar os nossos corações que ele está presente agora mesmo em nosso coração, esperando que nós canalizemos o nosso amor por ele. Krishna, ele se alimenta do nosso amor. A felicidade de Krishna é o nosso amor para ele. Por isso que o mundo espiritual é magnífico. Né? Todo mundo, o tempo todo, né? Se bem que lá não tem tempo, lá é a plataforma da eternidade, mas temos que argumentar assim, né? Mas vamos dizer que todo o tempo é todo mundo amando a Deus em excelência, e por isso Krishna está sempre dançando, está sempre feliz, está sempre... Porque nós somos a manifestação do amor e da felicidade de Deus. Né? Ananda é Srimati Radharani, a namorada de Krishna, né? Então Krishna, ele quer namorar com a gente também. As gopis, né, as amantes de Krishna, tudo espírito, forma espiritual, onde há esse exagero de amor por Deus, em graus, em níveis de correlação espiritual inimagináveis ainda para nós que estamos querendo ainda, né, passar a primeira marcha ainda nessa forma humana. Mas sabemos onde vamos chegar, e por isso temos que ter entusiasmo, determinação, seguir forte em nosso caminho espiritual para abordar, né, a super-alma em nosso coração, e também abordar Deus em todos os corações.
integração, né? Isso que vai acontecer, você quando se conecta com Deus em autorrealização pura, você se conecta com todas as outras entidades vivas e também com Deus em todo mundo. Por isso é dito que quando um devoto se ilumina, né, nesse sentido em que ele se conecta plenamente em autorrealização com Deus, toda a humanidade também dá um salto quântico, porque o devoto, né, está integrado com todo mundo. Logo, quanto mais pessoas se estabelecerem no serviço devocional e avançarem espiritualmente, significa que está se formando uma massa crítica que vai levar todas as outras pessoas a esse desejo de realizar Deus em seus corações. Certo? Então, é assim que funcionam as dimensões mais elevadas aqui nessa existência material, onde os espíritos vão se situando na medida em que aguçam a sua espiritualidade. Certo? E também aqui no mundo entendemos, por narrativas também, que existem espíritos trevosos, né? Espíritos que não têm nenhum interesse por Deus, conforme Krishna narra no capítulo 16 do Bhagavad Gita, que são pessoas de tendências muito negativas, no modo da ignorância, aquele modo da paixão bem baixo ainda, bem grosseiro. Essas pessoas, né, rejeitam a Deus completamente e se alimentam de energia negativa, se alimentam do sofrimento dos outros, da dor. Então, algo assim, existem sempre os extremos na dualidade dessa energia material, mas tudo isso vai pelo livre-arbítrio. Existe um karma, uma lei universal que está regulando a sua própria discrepância ou a sua própria sabedoria. O devoto, ele se alimenta de amor, né? De amor, ele vê amor, vê a oportunidade espiritual em tudo, em todos. Já o demônio, ele só vê o interesse, né? Não importa. Ele não acredita em Deus, não acredita em outra vida, aprende magia de destruição. Logo, essa pessoa está caminhando para o inferno. O devoto observa, né? O devoto não quer condenar ninguém, porque a pessoa já se condena por si própria. Imagina você indo para as condições infernais após a morte desse corpo, e agora, né, assim você está desfilando nesse mundo de poderoso, de rico, de, né, ganancioso, de pessoa, o desfrutador supremo desse mundo, e aí você engana muita gente, faz muita gente sofrer, não está nem aí para ninguém. A pessoa se torna um demônio mesmo, um demônio, né? Essa é a palavra demônio, pessoa que não está interessada nem um pouco em Deus. Então essa pessoa se alimenta ou obtém as coisas através do sofrimento dos outros e faz isso conscientemente, certo? Ela não está nem aí para ninguém. Podemos observar as posições de poder nesse mundo, né? De quem acha que tem poder, né? Poder falso que está conduzindo as almas para o inferno. Certo? Inferno, né, significa isso, um estado de consciência onde o espírito, né, o espírito sempre sabe, lá no fundo, que ele é um servo de Deus. Mas quando você renuncia completamente à sua posição, você se torna um cara, né, não caridoso, você não dá presente, você apenas rouba dos outros, você não dá atenção, uma atenção simples para as outras pessoas, você só quer atenção sobre si mesmo, você quer fama, você quer ser elogiado, conhecido. Na verdade, você quer ser um Deus, né? Certo? Por isso que Prabhupada vem aqui e condena um pouco, né? Um pouco não, completamente o impersonalista, né? Então, essas pessoas não se comportam amistosamente. Né? No capítulo 16 do Gita, Krishna fala, né, que o demônio, ele fala, se essa pessoa não faz o que eu quero, ela é um inimigo e eu vou matá-la. Eu vou matá-la para conquistar o que eu quero. Eles não têm esse sentimento espiritual. São animais, né, predadores em forma humana, assim como muitas outras raças, além da forma humana, também são, né? Isso tudo está sendo revelado agora.
Essas pessoas não veem com equanimidade, com aquele sentimento fraterno, o local onde eles estão, né? Tudo é o ego, o falso ego, eu, e visão separatista. Podemos, né, saber o que é isso dentro da nossa experiência e muitas vezes ficamos assim chocados, né? Ficamos tristes, né, de ver pessoas que matam os animais assim, sem nenhum sentimento, maltratam, né, um cachorro, um gato, as baleias, os golfinhos, pessoas completamente assim, e algumas dessas pessoas ainda ficam orando a Deus, Deus, por favor, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia, né? E a pessoa, um mau caráter, né? Uma pessoa com um comportamento completamente demoníaco, desviado, não quer saber de Deus, não tem interesse por nada. E aí Krishna fala no Bhagavad Gita, é muito rara uma alma que realmente se rendeu a mim nesse sentimento de puro amor. É isso que Krishna está pedindo, né? Entendeu? Ninguém quer favorecer a sociedade assim, com esse espírito verdadeiro de amor a Deus. Certo? Vamos fazer o Sankirtana, todo mundo junto, cantando o nome de Deus, nesse sentimento de queridagem, sem um pensar que é melhor que o outro, ou que uma instituição, ou uma religião é superior a outra, nada disso, todo mundo sentindo Deus no coração, como espírito, todo mundo vivendo bem, ninguém tem que passar fome, ninguém tem que ser pobre, todo mundo vivendo o necessário, né? Vida simples com pensamento elevado, ninguém querendo se destacar na sociedade, ter mais que os outros, e aí fazendo, né, a corrupção, falcatruas, subornos, enganações, mentiras em cima de mentiras. Então essa sociedade não vai se vingar, como a gente falou, igual são relacionamentos baseados na materialidade, no engano, da falsa identificação com o corpo material. Nenhum relacionamento, né, entre filhos e pais, esposa e esposo, patrão e servo, assim, nada, né? Não tem o sentimento real do espírito. São um tipo de crença romântica sujeita ao fracasso total. De modo que a coisa mais importante na vida é isso, é você compreender o conhecimento, a sabedoria de Deus e seguir a sua vida com essa consciência, e aí você vai ajudar muitas pessoas, vai iluminá-las, e esse é o maior presente, a maior caridade. Assim, Prabhupada termina o seu significado dizendo, né, por outro lado, né, não devemos nos equivocar achando que a superalma situada no coração de um animal, como o porco, e a superalma situada no coração de um brahmana erudito são diferentes. A superalma em todas as entidades vivas é a mesma suprema personalidade de Deus. Através de sua onipotência, ele pode viver em qualquer parte e pode criar sua situação Vaikunta em toda parte. É esta sua potência inconcebível. Portanto, se Narayana vive no coração de um porco, ele não se torna um Narayana porco. Ele é sempre Narayana e não é afetado pelo corpo do porco. Entende? Então, deixa Deus ficar na posição dele, você fica na sua posição, porém a sua posição é a mesma de Deus quando você está em consciência espiritual, nessa relação amorosa de serviço eterno, né, devocional. Ok? Então, onde está Vaikunta, né, é perguntado, onde está o mundo espiritual? O mundo espiritual, onde está a consciência de um devoto relacionando-se com Krishna dentro do seu coração. Seremos, né, se fizermos assim, embaixadas de Deus, embaixadas espirituais de Deus aqui nesse mundo material. O mundo espiritual onde está um devoto puro de Krishna, conectado completamente com ele em amor. Assim, se você quer se aproximar da morada de Deus, aproxime-se de uma alma que está vivendo nessa consciência pura.
ali está Krishna, na forma da super-alma, manifestando completamente a sua energia. Por isso, nas Escrituras dizem, né, que devemos, principalmente no verso, né, 34 do capítulo 4 do Bhagavad Gita, se você tiver interesse, Krishna está dizendo, né, aproxime-se de uma alma elevada que vive na verdade. Porque ele vive na verdade, ele pode falar a verdade para você. Faça perguntas relevantes, né, para essa alma, para ele descrever para você, né? Deus falará através da boca dessa pessoa para você, vai revelar a resposta que você precisa no momento. E também, nesse verso 34, Krishna diz, né, preste serviço a essa alma que está distribuindo o conhecimento espiritual no planeta. Ajude, né, essa alma, até que você se torne também um devoto puro e outras pessoas vão te ajudar na missão de espalhar esse presente, essa caridade maravilhosa, que é você dar a iluminação da Bhakti Yoga, revelando, né, esses versos aqui, como estamos fazendo nesse momento, né? Graças a Srila Prabhupada, o Bhagavatam está presente agora aqui na nossa mão e todos nós aqui estamos participando dessa palestra incrível, né, obtendo conhecimento para seguir em frente até o momento de abandonar, né, esse corpo e atingir a vitória, né, a vitória, a opulência, o poder extraordinário e a moralidade completa nessa forma humana que é incrível quando usamos a nossa inteligência, a nossa discriminação para selecionar dentro da nossa vivência apenas aquilo que está relacionado ao favorecimento da super-alma em nosso coração, conforme é explicado nesse verso. Então vamos terminar aqui, eu vou recitar de novo, certo? O verso. Portanto, dando presentes caridosos, sendo atencioso, comportando-se amistosamente e vendo todos com equanimidade, deve-se favorecer-me a mim, que resido em todas as criaturas, como o seu próprio eu. Espero que vocês tenham gostado. Então vamos seguir em frente, ainda tem vários versos, ok? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Haribol.